que que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, estou aqui no meu VS Code. Aqui eu vou criar um novo diretório em um lugar na minha área de trabalho. Então, primeiramente, ou uma área de trabalho, o lugar que você quiser. Eu vou criar o diretório aqui na área de trabalho. Vou dar um nome aqui do diretório de aula 0909, que seria a data de hoje. Não vou dar um nome específico para nenhum sistema, vai ser essa aula. Vou abrir essa aula aqui no VS Code, pode ser com o botão direito aqui, abrir com o VS Code. Deixa eu até fechar essa outra interface que estava aberta. Então, estou aqui na minha aula. Quais são os requisitos que eu preciso para essa aula? Primeiro, eu vou criar um novo diretório aqui, que seria o diretório de classe. Vou dar o nome para ele, então, de classe. Nesse diretório, eu vou colocar as classes do meu sistema, ok? Eu não vou fazer front-end, back-end, não vou fazer uma coisa tão complexa aqui na nossa primeira aula. Vamos fazer uma coisa bem simples aqui. Então, aqui nas classes, eu vou ter duas classes fundamentais aqui para o meu sistema poder funcionar. Então, eu vou ter uma classe que eu vou chamar ela de usuário, que a gente já vai modelar o usuário já, .php. Então, eu tenho meu usuário.php e eu vou ter a minha segunda classe, que vai ser a minha classe de conexão. Essa classe de conexão, depois eu forneço ela para vocês, é aquela classe de conexão que a gente já trabalhou, já modelou ela na aula passada, então eu vou utilizar a mesma classe de conexão. Então eu vou pegar a classe de conexão aqui de um projeto que já está pronto. Não lembro qual foi o último projeto que a gente trabalhou. Acho que foi esse feedback. Vou copiar a classe de conexão, depois eu forneço para vocês também essa classe de conexão já pronta para vocês. Vou colocar essa classe de conexão dentro aqui do diretório class e ela vai passar a fazer parte também do nosso sistema. Então agora tem aqui a classe de conexão. E aqui a gente vai apontar depois para o nosso banco de dados que a gente vai criar também já. Agora que eu já tenho uma classe de usuário e eu tenho aqui uma classe de conexão, eu vou modelar o que eu preciso para o meu usuário. O que o usuário ele vai possuir então? Vou colocar aqui class. Muito importante que o nome da classe aqui seja o mesmo nome do arquivo. Dá erro se for diferente? Não, mas muitas vezes você pode se confundir na hora de fazer a inclusão. Eu vou definir agora quais são os atributos que o meu usuário vai ter dentro desse sistema. Então, eu vou pensar o seguinte: o que eu quero de atributo para o usuário? Eu quero fazer um sistema de login. Então, eu vou fazer de uma forma bem simples. Eu vou falar assim, ó, que o usuário ele vai ter um e-mail, uma senha e um nome, tá? Se tiver algum outro atributo, a gente vai definindo, mas inicialmente o usuário ele vai ter então um private e-mail, que vai ser o login do usuário, ele vai ter um private senha, que vai ser a senha do usuário, password, e ele vai ter um private nome, que vai ser o nome do usuário. Então, esses são os dados que eu tenho aqui para o meu usuário. Vamos fazer também os modificadores de acesso para esse usuário. Eu vou usar aqui, vou colocar o cursor aqui, botão direito, insert get setter. Esse aqui é um plugin que eu tenho no PHP que ele já gera para mim aqui os get set. Como a gente está com e-mail, senha e nome privado, então a gente vai fazer uma forma aqui de acessá-los através de get set. Pessoal, nessa aula eu não vou fazer a parte de criptografar senha para salvar a senha no banco. A gente vai fazer bem simples. Nas aulas posteriores até a gente ensina depois como fazer bem mais completo o login e senha, tá? Com criptografia de senha e tudo mais. Aqui eu vou fazer uma forma de acessar o e-mail, um get e o set ao e-mail. Vou apagar esses dados aqui que nesse contexto são desnecessários aqui. Só vou deixar ficar mais simples. O e-mail aqui o set e-mail, eu não vou fazer um return também, só vou deixar
O get, ele busca um e-mail que está dentro do atributo e-mail, de um objeto usuário, quando criado o objeto. E o set, ele atribui um valor de e-mail para o e-mail do objeto usuário quando o objeto for criado. Vou apagar essas coisas aqui que eu julgo desnecessário no momento. Deixar mais fácil da gente dar a compreensão de tudo isso aqui. Então, ó, a gente tem aqui os nossos modificadores de acesso, tá? Get e set. E agora, o que eu preciso agora? Eu preciso criar aqui para o meu usuário as funções de acesso que ele vai ter, né? Os métodos. Então, eu tenho atributos e métodos. Então, aqui eu tenho a classe usuário, os atributos a gente já definiu, agora vamos definir os métodos. Lógico, os modificadores de acesso também são métodos. São métodos para, né, próprio para acessar conteúdo dentro do atributo e atribuir, né, acessar na forma de acrescentar atributos, valores para os atributos e de resgatar valores. Mas agora a gente vai criar os métodos que o meu sistema vai fazer. Então, o que o meu sistema deve fazer? Eu vou falar o seguinte, que o meu sistema ele vai permitir consultar o usuário por e-mail ou pelo login do usuário. Então, vou colocar aqui public function name. O nome da função vai ser consultar por e-mail. Então, esse vai ser o nome da minha função, consultar por e-mail. Uma coisa que eu vou passar aqui seria um atributo. Então, sempre que eu for consultar por e-mail, eu vou solicitar que seja informado aqui qual é o e-mail. Então, a pessoa vai chamar o método consultar por e-mail e ela vai me informar qual é o e-mail. E a função, outra função que eu vou criar também vai ser uma public function lugar. A função logar, ela, quando eu quiser fazer o login, eu vou ter que informar dois parâmetros. Qual é o e-mail e qual vai ser a senha. Sempre que eu for fazer o login, eu vou informar esses dois parâmetros. Bom, vamos dar uma paradinha aqui, tá? E agora vamos modelar, vamos criar o banco de dados, então, para se comunicar com esse sistema. Eu estou aqui com um plugin aqui instalado, que seria o plugin de MySQL para o VS Code. É esse plugin aqui, MySQL. Eu já conectei ele ao meu banco de dados, estou usando aqui o AMP Server. Então, a gente instalou o AMP Server aqui. E eu conectei esse plugin ao meu AMP Server. Vou tentar usar tudo aqui no VS Code. Então, aqui, se você for conectar, se você quiser fazer igual eu, quiser conectar ele, é só clicar aqui no maisinho aqui e definir aqui os dados da conexão. Tá? Colocar um nome para sua conexão, colocar qual é o host, ou seja, o servidor que vai estar utilizando. Pode ser localhost ou pelo IP da máquina local, que aqui ele já pegou o IP da máquina local, que é 127.0.0.1. A porta, qual é a porta que você está utilizando? No caso, se você estiver utilizando o AMP e quiser ver a porta, é bem simples de ver a porta. Botão direito, ferramentas, ó, botão direito, ferramentas, e aqui você vai olhar qual é a porta que o banco de dados, ó, o MySQL está usando, ó, 3306. A senha aqui é vazia, o usuário é root, e aí é só dar um conectar. No caso que eu já conectei, não vou fazer isso de novo, o que eu vou fazer aqui? Agora que eu já estou conectado aqui, eu vou criar uma nova base de dados para poder trabalhar. Clicar em nova base de dados, vou dar um nome para essa base de dados, vou chamar ela de aula 0909. Tá? Acabou de criar aqui a base de dados para mim, aula 0909. E dentro dessa base de dados, aula 0909, vou estar criando uma tabela. Então, aqui ele até ajuda a gente aqui na criação. É um plugin bem interessante. Create Table, o nome da tabela. Qual que vai ser o nome da tabela que eu vou estar criando? Vou dar o nome dessa tabela. Essa tabela, então, ela vai representar a classe usuário. Então, essa tabela vai ter os mesmos atributos que o meu usuário.
Então, aqui, na questão de atributos, eu vou ter e-mail, senha e nome. Então, aqui, a mesma coisa. Então, o nome da tabela vai ser usuário. Create table usuário. Eu não vou colocar um ID nessa tabela, então ele não vai ter um ID. O primary key dessa tabela minha aqui, ela vai ser o e-mail do usuário. Então, aqui eu vou apagar todos os dados que tem aqui dentro, por enquanto. Tá? Então, o que eu tenho aqui como atributo do usuário? Vou usar aqui uma funcionalidade bacana do meu Ctrl C, Ctrl V aqui. Então, o que eu vou ter aqui no meu banco? E-mail, senha e nome. E aí, o que mais que eu tenho? O e-mail, o que o e-mail vai ser? O e-mail ele vai ser um varchar. Eu vou falar que o e-mail é um varchar 100, tá? E ele vai ser o meu primary key. Primary key. Primary key. Então, ele vai ser meu primary key. Agora, eu tenho a senha. Senha, eu vou falar que ela é um varchar 100 também. Eu não vou criptografar a senha hoje, mas nas próximas aulas a gente pode criptografar a senha. Então, por isso eu vou deixar a senha como varchar 100. Se você colocar, por exemplo, uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mandar ela criptografar, dependendo da base de criptografia que você for usar, ela vai gerar aí 100 caracteres ou até mais ou menos. Então, a senha ficaria criptografada no banco. É uma segurança a mais. Se alguém invadiu o banco, por exemplo, nosso banco de dados, ele não teria acesso às senhas do meu usuário. Algo que é muito comum, as pessoas costumam colocar o mesmo e-mail e a mesma senha para tudo. Então, se alguém invadir o meu sistema, ele vai ter acesso a uma senha criptografada, então ele não vai saber qual seria o dado do usuário, tá? Então, seria uma segurança, mas fica para a próxima aula. Então, aqui, varchar 100. Eu vou falar que a senha ela é obrigatória, então ela não pode ser nula. Vou colocar uma restrição para ela. E o nome aqui, eu vou falar que o nome ele vai ser um varchar 100 também, e ele também é not null, né? Restrição de obrigatório, não pode ser nulo. O nome, então não pode ser nulo. Então ficou dessa forma. Agora, aqui seria o tipo de caractere. Eu não vou colocar nenhum, não vou definir um tipo de caractere aqui, pois eu não lembro agora de cabeça qual é o mais recomendado ultimamente para a gente trabalhar com sistemas em PHP. Eu só sei que o meu MySQL ele já está configurado para o formato de caractere mais recomendado. Então, eu não vou definir aqui, eu vou deixar que ele defina sozinho. A única coisa que eu vou colocar aqui, que se eu for trabalhar depois com banco de dados relacional, eu vou usar aqui, falar que o engine dele vai ser o InnoDB. InnoDB, tá? Que é o mecanismo de banco de dados. Vou deixar só dessa forma aqui e eu vou executar essa tabela aqui. Vamos ver se vai dar tudo certo. Deu erro na linha 4. Vamos ver qual foi o erro que eu cometi. Ah, tá faltando um ponto e vírgula aqui. Uma ponto e vírgula, não, uma vírgula, desculpe. Perfeito, tá criada a minha tabela e a partir de agora eu tenho uma tabela usuário. E agora o que a gente precisa a partir desse ponto? A partir desse ponto aqui, eu preciso agora criar a função. A função, eu tenho duas funções que eu preciso criar aqui. Eu vou ter uma consultar por e-mail e logar. A função login, ele não vai ser uma função que vai fazer consulta no banco, só a função consultar por e-mail. Então, essa função consultar por e-mail, eu vou criar um procedimento no banco que sempre que eu passar qual é um e-mail de uma pessoa, ele devolva os dados dessa pessoa, ele me devolva qual é os dados dessa pessoa. Então, passei o e-mail, ele vai me devolver qual é a senha e qual é o nome. Então, eu vou criar essa função consultar por e-mail aqui no banco. Então, como que eu vou fazer a função consultar por e-mail no banco de dados? Vai ficar da seguinte forma, a função consultar por e-mail. Eu vou vir aqui no meu banco de dados, e eu vou criar aqui no banco, nesse banco de dados aqui, usuário, criar visão, eu criar um procedimento, um procedure.
Então, vou acrescentar um procedimento a esse banco de dados. Qual seria o procedimento que eu vou acrescentar a esse banco de dados? Então, create procedure, aqui seria o nome do procedimento que eu estaria acrescentando. Vou jogar tudo numa linha só aqui. Create procedure, o nome do procedure. O meu procedure aqui vai ser P underline, eu gosto de colocar um prefixo aqui, P underline, e a função que ele está fazendo e qual é a tabela que está agindo com esse procedimento. Então, eu vou colocar P, aí eu coloco o nome da tabela aqui, cada um define qual a forma que achar melhor. Então, P, eu coloco aqui usuário, e o que essa função vai fazer? Que vai ser consultar por e-mail. Então, a função consultar por e-mail. A função consultar por e-mail, ela vai ter que receber aqui dados de entrada. Quais são os dados de entrada que eu preciso quando eu for consultar por e-mail? Eu vou precisar de um e-mail. Então, para in de entrada. Uma hora também a gente explica, lá na aula de banco de dados, a gente explica direitinho quando usar o in, o out ou in out. Tá? Aqui in é de entrada, eu vou ter uma entrada. O que eu vou ter de entrada aqui? Eu vou ter um e-mail que é do tipo varchar 100. É importante a gente definir aqui o tamanho do mesmo tamanho que a gente definiu lá na tabela de banco de dados. Então, e o que eu vou fazer quando for chamado, então, o procedure, consultar por e-mail? Pessoal, por que eu estou já mostrando para vocês procedures? São os nossos próximos passos na aula de banco de dados. Então, procedure, consultar por e-mail. E quando chamar esse procedure, consultar por e-mail, eu vou dar um select. Select o quê? Select tudo de usuário. Select from usuário, onde, ok? Onde usuário, onde, opa, e-mail for igual, onde usuário.email for igual ao quê? Usuário.email for igual a e-mail. Não precisa diferenciar aqui, tá? Pode colocar direto aqui que ele vai funcionar. Tá? Só que se ficar mais fácil para o entendimento, coloca um underline aqui, sempre o parâmetro ele entra com underline e o atributo e a coluna da tabela fica normal. Então, selecione tudo da tabela usuário, onde, aqui eu só esqueci que está em minúsculo, ó, onde usuário.email for igual ao e-mail. E aqui executar o procedimento. Vamos executar, vamos ver se deu tudo certo. Está dando um erro de procedure aqui. Deixa eu dar uma olhada qual foi o erro que eu cometi aqui. Select from usuário. Deixa eu só dar uma olhada aqui. O que foi que aconteceu aqui? Qual que foi o erro que deu? Vou colocar uma nova consulta aqui. Vou tentar rodar aqui. Foi. Na verdade, provavelmente ele estava usando alguma base de dados errada, tá? Foi de boa aqui, sem problema nenhum. Não sei qual que era o problema. Ó, aqui, agora, se eu vir em Procedure, eu vou observar que eu tenho um procedimento consultar por e-mail. Tá? Agora, eu posso executar, então, esse procedimento aqui, consultar por e-mail. Então, vou tentar executar esse procedimento, consultar por e-mail, e vamos ver se esse procedimento vai funcionar. Então, para a gente verificar se um procedimento funciona, deixa eu ver se eu consigo, se aqui tem algum mecanismo de executar ele. Tá, eu acho que executar não tem. Eu vou ter que chamar, executar ele via comando mesmo. Então, como que a gente faz para executar um procedimento aqui? A gente vai fazer o seguinte, ó. Call, chama o procedimento. E qual que é o procedimento? P, underline, usuário, consultar por e-mail.
Então, agora eu não preciso ficar mais dando select from usuário, eu só chamo o procedimento e para esse procedimento eu passo para ele um e-mail. Vou passar vazio aqui, provavelmente não tem nada, a gente não tem nenhum e-mail cadastrado. Ó, não retornou nada, pois não tinha nenhum e-mail cadastrado, mas o procedimento funcionou. Perfeito? Vou criar um outro procedimento, pessoal. A gente não vai usar ele, mas a gente vai criar um procedimento para cadastrar o usuário, tá? Então, clicar em adicionar novo procedimento aqui. O nome do procedimento aqui que eu vou estar adicionando vai ser o procedimento de cadastrar. Então, vai ficar, o nome dele vai ficar assim, ó. P_usuário, que é a tabela onde vai ser afetada por esse procedimento, cadastrar. Para eu poder cadastrar um usuário, eu preciso de algumas entradas. Então, eu preciso da entrada de e-mail, vai ser do tipo varchar e-mail, vai ser do tipo varchar 100. Aqui, se preferir aqui, dá para a gente utilizar a linha de baixo, quebrar a linha aqui, que vai ficar mais interessante aqui, porque daí a gente consegue, então, e fica mais fácil a visualização. Eu vou precisar de uma outra entrada, que vai ser e-mail. A próxima entrada vai ser a senha do usuário, a senha escolhida pelo usuário, que também vai ser um varchar 100. E o outro dado que eu preciso aqui vai ser uma entrada também, que vai ser o nome do usuário. O nome do usuário que vai ser um varchar 100 também. Tá? Opa, só. Opa. Deixar organizadinho aqui. Ó, agora, o seguinte, para eu poder cadastrar um usuário, o que eu preciso para poder cadastrar um usuário? Eu preciso fazer um insert into. Então, insert into. Um insert into usuário. Então, eu vou fazer um insert em usuário. Aqui, eu defino values. E os valores que eu vou estar associando. Agora, aqui no usuário, a gente define a ordem de entrada. Então, qual que seria a ordem de entrada aqui? E-mail, depois senha e depois nome. Nesse caso aqui, se você não definir a ordem de entrada, ele vai entrar pelo padrão de criação do banco de dados, e-mail, senha e nome. Mas aqui a gente vai fazer a definição da ordem de entrada aqui, né? E-mail, senha e nome. E quando eu fizer e-mail, senha e nome, eu vou fazer o seguinte: para o e-mail, atribua o e-mail informado no parâmetro de entrada, para a senha informada. Se ficar confuso, achando que é o mesmo, você pode colocar um underline. Tá? Então, até eu costumo colocar um underline nas primeiras aulas para não confundir a cabeça do aluno. Tá? Aqui eu vou colocar vírgula, vírgula, e aqui o primeiro, o segundo e o terceiro, Ctrl V. Então, e-mail, senha e nome. Então, a entrada aqui, e-mail, senha e nome, e o nosso insert está funcionando. Vamos dar uma olhada aqui se vai executar isso aqui. Ok, foi, executou o nosso procedure. Vamos fazer um teste, ver se esse procedure está funcionando. Aqui agora eu vou chamar o procedure, só que agora é o procedure cadastrar. Para poder fazer o cadastro de usuário, o que eu preciso? Eu preciso do e-mail, vou colocar um e-mail aqui, admin@admin.com. Então, admin@admin.com, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o nome eu vou colocar admin. E eu vou executar esse procedure para verificar se ele está funcionando. Perfeito, o procedure foi executado com sucesso. Eu vou vou chamar o outro procedure agora, que era o procedure que a gente criou anteriormente. Vou verificar se aquele procedure está funcionando. Deixa eu ver aqui, nova consulta. Esse aqui em comentário. Vou chamar o outro procedure, que era o procedure call, aí p underline usuário consultar por e-mail. E aqui eu vou passar agora o e-mail admin
admin.com. Então, pessoal, esse processo é importante porque fica mecanizado já a consulta. Tá. Ele não me devolveu nada, tá? Me devolveu vazio. Deixa eu verificar se eu cometi algum erro aqui nesse procedure aqui. Tá. Deixa eu só dar uma verificadinha aqui. Se ó, o procedure de cadastro funcionou perfeitamente. Ah, tá aqui, ó. Quando a gente deu um select, os dados estão na tabela. Só tenho que verificar por que o procedure de consulta não está retornando nada. Select from usuário. Deixa eu só executar esse pelo PHP-admin aqui. Deixa eu verificar se ele me mostra qual é o erro, porque eu não consegui identificar o erro aqui. Pelo PHP-admin é bem fácil executar um procedimento também. Só clicar aqui, executar. Aqui admin. Deixa eu só pegar o nome aqui para garantir que eu não estou fazendo consulta errada. Tá, retornou, tá certo. Eu não sei qual que foi o erro, mas está funcionando, ó, retornou, então a gente está com os procedures funcionando. Qual que é o próximo passo agora? Tem dois procedimentos já, e agora eu vou vir aqui na classe, agora que a gente viu que está tudo funcionando, tá? A gente vai vir aqui na classe e aqui em consultar por e-mail a gente vai criar toda a lógica de consulta. Só que antes vou fazer uma requisição, pois eu vou precisar utilizar a conexão com o banco de dados. Então vou fazer um require. Existem formas melhores de fazer o require, pessoal. Só que a gente não vai abordar nessa aula também. Não diria nem que seria formas melhores, mais adequadas para a situação, tá? Vai fazer uma requisição da conexão. Lembrando que, só para fazer uma rápida recordação do que a gente tem na nossa conexão, a nossa conexão, ela tem aqui os métodos consult, que ele vai receber qual é o comando e qual é os dados que deve ser consultado. Ele tem aqui o delete, que ele vai receber também qual é o comando e os dados que devem ser deletados, e assim por diante. Então, o update e o insert. Isso aí, se vocês ficarem com dúvida também, volte na nossa última aula lá de conexão e dê uma estudada na aula. O que eu tenho que fazer aqui com a minha classe conexão é apontar ela para a base de dados correta. Então, qual que é a base de dados que nós estamos utilizando hoje? É a base de dados aula 0909. Então, aqui no nome da base de dados, eu vou colocar aula 0909. Então, agora já está apontando para a base de dados correta. Qual que é o próximo passo aqui? Agora que eu já estou apontando para a base de dados, é criar aqui dentro do usuário um objeto e fazer a consulta com esse objeto. Então, eu vou criar um objeto conexão aqui dentro. Então, eu vou chamar esse objeto conexão de CX ou com, aí o nome que vocês quiserem dar, CX de conexão, new conexão. Quando eu faço new connection, é que tá em connection, né, conexão. Quando eu faço isso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma instância da conexão, ou seja, estou criando um objeto de conexão. Essa é uma classe de conexão que usa como premissa o PDO para se conectar no banco de dados. E agora, o que eu preciso ter em mente aqui? Agora que eu tenho uma conexão, eu preciso saber que eu vou fazer uma consulta da conexão do usuário pelo e-mail. Então, primeiro, eu preciso aqui do e-mail do usuário, né, do comando SQL que a gente vai usar. Então, eu vou colocar aqui, ó, como comando SQL vai ficar cmd de comando SQL.
E qual vai ser o comando SQL que eu vou executar no meu banco de dados? A gente já vai ver já. E eu vou precisar também, vamos ver já, vai. Comando SQL que eu vou executar. O comando SQL que eu vou executar, pessoal, é exatamente esse comando aqui, ó, call consultar por e-mail. Então, consultar por e-mail é o comando que eu vou executar. O comando que eu vou executar, de vez de ser um select, ele vai ser um procedure. Isso aqui garante que o meu sistema ele fique mais seguro também na questão de inject SQL. E ele fica mais rápido a consulta também, porque a consulta fica automatizada. Em vez, então, daqui eu chamar o que está dentro do procedimento, por exemplo, eu deveria chamar dentro aqui, deixa eu só abrir o consultar por e-mail. Ó, eu chamaria, se eu não tivesse um procedure, eu chamaria então esse comando aqui. Select from usuário onde e-mail, usuário.email for igual ao e-mail informado. Só que, tendo já o procedimento pronto, eu não preciso fazer nada disso aqui. Tá? Então, com o procedimento pronto, a gente não precisa fazer nada disso aqui, é só rodar, então, o procedimento. Então, o que, que eu tenho aqui? Eu sei que para eu poder consultar o usuário por e-mail, eu preciso do e-mail do usuário, que é o dado de entrada, que é o e-mail do usuário. Então, aqui a gente vai colocar aqui 2 pontos e-mail. Quando eu uso esse 2 pontos e-mail aqui, eu estou criando uma chave de associação. E por que eu estou fazendo isso? Também estou usando um princípio do PDO que ele prepara o comando antes da execução e ele evita que usuários mal intencionados dê inject SQL no meu banco. Então, ele primeiro, ele coloca esse procedure em ponto de execução e só depois que ele está em ponto de execução que ele sobrescreve essa chave de associação pelo valor do e-mail informado. Para poder fazer isso, eu vou criar aqui um array de dados. Array. Aqui nesse caso seria só, ou coloquei, array de dados. Esse meu array de dados, então, ele vai receber um array que vai ter um valor. Qual é o valor que esse array vai ter? Que é o que ele vai usar internamente lá na classe. Lembrando que isso aqui a gente está usando dessa forma porque a classe de conexão que a gente fez na aula passada lá com vocês é uma classe de conexão que ela utiliza uma array de dados para sobrescrever uma chave de associação. Então, nesse caso, a gente só tem um valor, que é o e-mail. Mas se a gente tivesse e-mail, senha, isso, aquilo, a gente usaria vários dados aqui. Então, aqui a gente está usando só uma única chave, que seria a chave disso que vai usar para ser sobrescrito. E no lugar de e-mail, quando ele for executar a rede de dados, ele vai, então, sobrescrever pelo e-mail informado no parâmetro aqui do meu método consultar por e-mail. Viu, Elton? Oi. Aí ficaria uma forma de segurança aí também, né? Para ajudar a não ter problema futuro, né? Isso aqui é o seguinte, o que acontece? Ele primeiro, ele vai executar o banco de dados, vai executar a consulta em 2 etapas. Isso é o PDO que faz, tá? Eu vou até vir aqui, ó, no método consultar, ó, o que ele vai fazer o consultar? Ele recebe o comando primeiro e depois ele recebe uma array de dados. Ele vai utilizar o comando para deixar preparado para execução e ele vai deixar o comando preparado sem valor nenhum, sem os valores informados pelo usuário. E depois, na hora que ele for executar, ele vai sobrescrever as chaves que eu deixei preparada pelos valores informados. Então, depois que ele prepara para execução, ó, nesse ponto ele deixa preparado para execução aqui, a conexão, e a hora que ele for executar, ele vai internamente, ele vai sobrescrever o comando que está preparado para execução por as chaves, né, de associação pela rede de dados. Então, por isso, é muito importante, na verdade, se você não fizer isso, daria erro, as chaves de associação que você criar aqui, elas têm que estarem presentes aqui na minha rede de dados. Tá? E aí torna a aplicação mais segura também, né? No bem caso, mais segura. no Bem mais segura. caso, se alguém tentar fazer alguma coisa, algum código malicioso, não vai ter acesso, né? Se a pessoa, por exemplo, tentar depois de um select, por exemplo, jogar um OR ali e falar assim, ou usuário for igual a 1, ou senha igual a
Aí a gente já consegue impedir isso aqui. Aí eu vou trazer uma aula só mostrando para vocês, eu acho que a gente já cheguei a mostrar para vocês uma invasão simples, mas a gente pode trazer uma aula mostrando quais são as possibilidades que a gente deixa em aberto para invasão do sistema. Agora, pessoal, que eu tenho aqui a minha rede de dados, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender aqui na minha conexão o que a conexão faz. Ela vai executar, e depois que ela executa, ela conta a quantidade de linhas afetadas por esse comando. O que é isso aqui? Ó? Quando eu executo um comando no banco de dados, eu vou até fazer aqui, estou usando o PHP admin aqui, mas não tem problema. Deixa eu ver se está... Não, deixa eu pegar lá, admin, como é que é? Admin... @admin. Quando eu faço isso aqui, ó, ele conta, ó, uma linha afetada, tá vendo? Então, isso aqui é o que ele identifica aqui. Então, o que a gente verifica? Se aqui ele vai contar aqui o número de linhas afetadas e vai estar dentro dessa variável. Aí a gente verifica assim, ó. Então, se número de linhas, o que é falso para o PHP? 0 é falso para o PHP e qualquer valor diferente de 0 é verdadeiro. Então, 1 para o PHP é verdade. Então, se ele retornar 1 aqui, 2, 3 é verdade. Então, se for verdade, ele vai me retornar o resultado para fora. Lembrando que o resultado ele é um PDO, tá? Ele é um status PDO, que a gente vai ter que trabalhar com ele depois. Então, ele vai me retornar esse resultado aqui para fora. Caso contrário, ele vai me retornar falso. Se der erro em algum ponto aqui, a gente está usando a estrutura de try-catch, ele vai lançar uma exceção de erro, a gente consegue pegar o erro também. Agora, o que eu vou fazer então aqui? Eu vou chamar o método consultar. E esse método consultar, ele vai me retornar um resultado. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável result para receber o resultado da consulta e eu vou chamar cx e aqui consult. Consult. Ele não achou aqui? Ah, tá. Achou aqui, consult. E aqui, ó, quando eu chamo cx consult, ele está falando assim, ó, primeiro eu quero o comando SQL, depois eu quero a array de dados. Então, eu vou fornecer para ele qual é o CMD SQL e depois eu vou fornecer para ele qual é a minha array de dados aqui, que ele está pedindo também, array de dados. Então, nesse momento aqui, o consultar, ele vai me devolver para dentro dessa variável result duas possibilidades, ou falso, ou ele vai me devolver os dados que ele conseguiu encontrar do banco. Só que esses dados a gente não devolveu eles em tabelas ou em, por exemplo, a gente não devolveu esses dados ainda no formato de array. A gente falou, devolveu um status de conexão, ou seja, o que ele conseguiu da conexão. A gente vai ter que trabalhar ele aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, então, se result tiver alguma coisa, o que seria se result tiver alguma coisa? Se result for diferente de falso, né? Então, se ele não for falso, ele vai ter alguma coisa aqui. Se for falso, ele já vai cair fora aqui. Então, se não, return false. Eu estou fazendo isso aqui, ó. Se ele tiver falso aqui dentro, ele não vai executar nada do if e vai retornar falso. Tá ok? Se não, se ele cair aqui dentro, return true, ou seja, verdade. Então, ou o consultar por e-mail retorna falso ou retorna verdade. Só que se ele retornar verdadeiro, antes dele me retornar verdadeiro aqui, eu quero fazer o seguinte, ó, eu vou fazer vou abrir a leitura desses dados aqui e vou atribuir os dados que eu li para dentro dos meus atributos. Então, para this, o atributo desse objeto, para this ponto, e-mail, atribua alguma coisa. Vou deixar vazio aqui por enquanto, para this ponto, senha, atribua alguma coisa. Lembrando, pessoal, que não é a forma mais segura de fazer essa forma que a gente está fazendo aqui, só que para a primeira aula, para a primeira aula vai dar certo, tá? Para nome, atribua nome. A gente teria que fazer um tratamento da senha aqui, criptografar a senha, para mandar essa senha criptografada para o banco, para reduzir riscos. Hoje em dia, com a nova política de segurança de dados aí, quanto mais a gente reduzir de riscos, melhor. E agora, eu vou fazer o seguinte, ó, para result, que é esse resultado aqui, atribua
tá? Atribua result. E aqui eu vou abrir a leitura de dados. Fetch ou não? Fetch. Quando eu dar um fetch aqui, ele vai transformar os dados que ele me retornou do banco, que está dentro de result aqui, ele vai me retornar, ele vai me transformar esses dados num array. Então, aqui agora, nesse momento, eu tenho uma array. E agora eu posso fazer o seguinte, ó, result na posição... Ctrl C. Antes de eu fazer isso aqui, eu vou mostrar um negócio para vocês aqui. Por que que eu vou fazer isso aqui? Ó? Vou dar um var, eu vou criar um vardup bem nesse ponto aqui, vardup. A gente vai dar um vardup nesse result aqui. Um vardup nesse result. Aqui. Só para poder mostrar para vocês do que é que eu estou falando, por que que eu estou fazendo isso aqui. Lembra o que vai aparecer na tela em execução para a gente vai ser isso aqui, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui no diretório aqui, eu vou criar aqui são as classes, eu vou criar aqui fora da classe, opa, eu vou ver se eu consigo, ele sempre cria um arquivo dentro da classe, isso aqui eu não gosto, cara. Eu não consigo criar o arquivo, deixa eu ver se eu crio fora da classe, crio fora da classe aqui, eu vou criar um index.php, só para a gente fazer um teste, vou colocar assim, um HTML5 aqui. E aqui eu vou abrir uma área de PHP só para a gente poder trabalhar dentro aqui, PHP. Vou fechar o PHP. E aqui eu vou fazer o seguinte, fazer uma requisição require once. Require once é só atributo, só faço requisição caso ainda não seja requerido, classe. E o que eu vou usar aqui da classe? Eu vou usar usuário. Então, estou fazendo uma requisição do usuário. Vou criar um objeto usuário aqui, user, atribua new usuário. Quando eu faço isso aqui, pessoal, estou fazendo o quê? Estou criando uma instância do usuário, ou seja, isso aqui ele representa a classe usuário, é um objeto usuário que tem todas as propriedades da classe usuário, definido na classe usuário. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai chamar aqui, ó, usuário consultar por e-mail, e ele solicita aqui que eu informe qual é o e-mail do usuário. Eu vou colocar aqui o e-mail do usuário, deixa eu pegar aqui no banco, toda hora eu esqueço aqui, ó. Tá tão simples, admin, eu esqueci, ok? Vou executar isso aqui. Só uma coisa que um processo importante que eu esqueci de fazer aqui, ó. Aonde que eu coloquei a pasta? Na minha área de trabalho. Tá? Se a pasta está na minha área de trabalho, eu tenho que apontar ela para o AMP poder compilar ela. Então, eu vou vir aqui no AMP, ó, vou vir aqui no localhost. Lembrando que eu estou usando o AMP aqui. Se você estiver usando o champ, daí é de outra forma. Você tem que ver como que faz isso no champ. Vou criar um virtual host aqui. Como que funciona o virtual host? Primeiro, qual é o diretório? Vou informar, então, qual seria o diretório do meu virtual host. Desculpa, o nome que eu quero colocar. Eu vou colocar aqui aula 0909. E qual que é o caminho do diretório aqui? O caminho do diretório, pessoal, área de trabalho, aula. Copia aqui o caminho, cola o caminho aqui e manda criar o host. Ok, o host foi criado. Ele fala que precisa reiniciar o DNS. Se você quiser aqui reiniciar o DNS, dá para reiniciar o DNS também. Ao reiniciar o DNS, ele vai reiniciar o DNS e a hora que ele finalizar aqui, fica verdinho de novo, a gente sobe ele para fazer um teste aqui. Opa, vamos lá. Tá, demora, é um processo meio demorado aqui para reiniciar o DNS. Vou voltar lá para localhost de novo. Ó, reiniciou o DNS. Opa! Minha maquininha está abrindo o bico já. Aqui, ó, vou acessar a aula 0909 e olha aqui que ele buscou para mim aqui, ó. Ó. Olha aqui o que aquele vardup que a gente fez, esse vardup aqui, ó, olha o que ele traz, o que ele está trazendo para mim aqui, ó, que o resultado dessa consulta, ó, olha o que ele me devolveu o resultado da consulta, ó, quando eu mandei ver o que devolveu, ó, ele me devolveu uma array, tá? Que dentro dela eu tenho a chave de associação e-mail, senha e nome. É um array.
Se eu tivesse colocado um e-mail errado aqui na hora de consultar, ó, colocar um admin. Ó, esse e-mail não existe. Ó, vai me retornar. Tá, calma aí. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu colocar o result fora do if, senão não vai me retornar nada. Só pra gente ver aqui, ó. Deixa eu só tirar esse negócio para fora aqui, senão ele não vai me retornar nada, a gente não consegue ver, tá? Depois a gente volta do jeito que tá. Ó. Opa, deu erro aqui, deu erro na onde? Ah, tá. Como ele me retornou falso, ele não conseguiu abrir a leitura. Deixa eu só comentar aqui, a gente já vai conseguir ver. Ó, retornou falso, tá vendo? Então, como ele retornou falso aqui, se ele me retornou falso, então eu não tenho nenhum dado consultado. Só que, pelo contrário, quando ele retorna verdadeiro, ele me devolve uma array de dados. Então, vamos voltar só tudo do jeito que estava aqui. Então, se ele retornou dado, aqui não, se ele não retornou falso, ele retornou algum dado. Eu abro a leitura desses dados e eu tenho uma array de dados. E agora, o que, que eu faço com essa minha array de dados? Eu posso vir aqui, ó, e colocar da seguinte forma aqui. E agora, aqui, o que, que eu preciso aqui? Eu preciso do e-mail, tá? Agora eu apaguei lá na tela lá. Eu preciso do e-mail que me retornou do banco, da senha e do nome. O que, que é importante a gente fazer, a compreender aqui? O que é que qual é a chave de associação? Eu estou buscando a chave de associação a partir do retorno. Então aqui de novo, deixa eu só voltar o Vardump aqui de novo, só para a gente poder de novo fazer a consulta e ver o que é que a gente está fazendo aqui, ó. Só para melhor compreensão aqui. Ó. Ah, tá. Estava fazendo a consulta errada, agora vai retornar dados. Não esquenta a cabeça com o erro, não. Ó, aqui, o que, que ele me retornou, então? Ele falou que do banco de dados, quando eu fiz aquela consulta, ele me retornou um e-mail, uma senha e um nome. Eu tanto posso usar a chave de associação como a posição. Então, o e-mail está na posição 0, a senha na posição 1 e o nome na posição 2. Então, eu posso retornar da forma que eu quiser aqui. Eu posso falar assim, ó, 0, 1, 2, tá? Ou se não, eu posso colocar, por exemplo, eu sei que aqui está o e-mail, chave de associação. Então, aqui, quando eu faço a consulta usando o FET, estou abrindo a leitura pelo FET, eu só posso abrir a leitura pelo FET, pessoal, quando eu sei que ele só vai retornar um dado do banco para mim. Por que, que eu sei que ele vai retornar só um dado, só um único usuário? Porque é primary key lá, o e-mail do usuário é primary key, então nunca vai me retornar dois usuários. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma tabela, uma lista, igual a gente viu na aula passada, aí é fetch all, aí ele abre uma lista para mim com vários usuários. Então aqui ele me retornou o e-mail e agora eu já tenho acesso ao e-mail, a senha e o nome do usuário. Vou deixar misturado aqui. Bom, eu não vou deixar misturado, depois vocês vão. Eu sei que vocês vão se confundir. Eu sempre gosto de usar a chave de associação e nunca. Estou dando Ctrl+C, Ctrl+V para vocês verem de onde é que está vindo isso, tá? Eu sempre gosto de usar as chaves de associação e nunca os números. É mais fácil confundir com as posições. Vou apagar aqui o Vardump, não preciso mais dele. E agora, o que, que vai acontecer aqui? Nesse momento, ó, ele vai me retornar true ou false apenas. Então aqui, se eu der um Vardump aqui no retorno disso aqui, agora, vou colocar aqui, ó, resultado, atribua. Então eu vou criar uma variável resultado, agora vou dar um Vardump nesse resultado aqui. Como que vai funcionar então o Vardump nesse resultado agora? Quando eu der o Vardump nesse resultado aqui, eu vou ter agora true ou false. True, tá? E-mail encontrado true, e-mail não encontrado falso. Tá vendo? Agora, o que vai devolver também, então, para mim? O usuário, ou ele retorna que encontrou o usuário ou não. Qual que é a diferença?
eu posso fazer o seguinte, agora, se o usuário for encontrado, eu posso fazer assim, ó. Posso jogar um if aqui e fazer assim, ó. Se o usuário for encontrado, o usuário dono desse e-mail for encontrado, então eu posso fazer o quê? Eu posso abrir os dados do usuário, que eu colocar aqui, get nome. Quando eu der um get nome, eu vou fazer um hash aqui, ó. Hash. E vou concatenar aqui só para vocês verem aqui. Então, se o usuário for encontrado, eu consigo pegar o nome do usuário. Ó. Nome do usuário, admin. Usuário não encontrado, eu poderia colocar um if aqui e dar uma mensagem agora, senão, usuário não encontrado. Deixa eu... E aqui eu vou simular um usuário que não existe, ó. Ó, usuário não encontrado. Então, agora a gente já consegue encontrar o nosso usuário ou não perante uma consulta. O que eu poderia já estar usando um formulário para fazer isso? Tá? Fazendo um formulário, o formulário eu colocaria o e-mail no formulário e ele faria isso. Só que, por enquanto, eu estou só consultando o usuário. Mas a nossa proposta aqui era fazer um login, não era? Só mudar aqui para PTBR. A nossa proposta era fazer um login, só que, por enquanto, eu só estou consultando pelo e-mail. Então, lá na classe usuário, agora eu vou fazer o seguinte, ó. O que eu tenho que ter em mente aqui? Eu tenho que usar o método logar. O método logar, ele vai funcionar da seguinte forma, quando eu quiser logar, eu vou informar qual é o e-mail e qual é a senha. Então, primeira coisa que eu tenho que ter em mente, pessoal, que quando eu fazer a requisição do e-mail, eu vou fazer uma consulta por e-mail. Então, quando eu informar o e-mail, eu vou colocar aqui, ó, se, ok? Ó, this ponto consultar por e-mail. O que o consultar por e-mail retorna mesmo? Ó, true ou falso, não é isso que ele retorna? Vamos lá de novo, ó. Vou apagar aqui de novo só para vocês verem o que é que ele retorna. Esse método consultar por e-mail vardup. Ó, método consultar por e-mail. Ele vai retornar o que para mim, ó? Ó, true ou não encontrado, né? Falso. Então, o que eu tenho que ter, o que eu tenho que saber? Que o método consultar por e-mail, ou ele me retorna true, ou ele me retorna falso. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Se consultar por e-mail, fornecendo esse e-mail aqui, quando eu fornecer esse e-mail para ele, ele me retornar true, se ele me retornar true, eu posso verificar se a senha está correta. Se não, já retorne falso aqui. Ou seja, login inválido. Perfeito? Tá, então se o consultar por e-mail me retornar, se ele me retornar true, se ele me retornou true, o que ele fez? Antes, ele chamou o método consultar por e-mail. O método consultar por e-mail, ele carregou a senha que veio do banco para o atributo senha do objeto. Então, agora eu faço a seguinte verificação. Ó. Se diz ponto senha, ponto não, pessoal, posso usar o get senha aqui, tanto faz o get senha ou a senha. Aqui, como eu estou dentro da classe, tanto faz. Posso usar o get senha ou this.senha. Então, se this.senha for igual à senha informada pelo usuário, ele vai retornar para mim, return true, ou seja, return verdadeiro. Então, esse usuário, esse e-mail e essa senha é referente a esse usuário. Se não, né, return false. Para eu não ter que fazer tudo isso aqui, eu tenho que ser um pouco mais esperto aqui nas minhas consultas. O que isso aqui já retorna?
Isso aqui, esse selecionado, ele já me retorna verdadeiro ou falso. Então, se a senha for verdade, for igual a do usuário, ele me retorna verdadeiro, senão retorna falso. Então, não preciso fazer nada disso aqui, ó. Vamos simplificar ele aqui, ó. Então, o que eu vou retornar aqui? Vou dar um return. Return true ou falso. Né? Ele vai retornar o quê? Vai retornar o resultado desse teste lógico aqui, que é o que é o resultado do teste lógico? True ou falso? Quando que ele vai retornar true? Quando a senha informada for a mesma que veio do banco. Quando, se não, ele vai retornar apenas, senão ele vai retornar falso. Então, esse aqui é o método logar. O método logar está pronto. Vamos testar aqui e ver se funcionou? Então, ó, vou vir aqui no index agora e vou fazer o seguinte, eu não vou mais chamar o consultar por e-mail, vou chamar outro método aqui, que vai ser o método logar. Usuário.logar. E o método logar, ele me pede o e-mail e ele me pede a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou fazer o teste. True, ou seja, o usuário conseguiu logar com sucesso. Ah, vamos tentar de novo, com uma outra senha, 7. Senha inválida, falso, senha inválida. Então, aqui a gente criou um método já, a gente já consegue fazer login e senha. Aqui eu criei alguns níveis de segurança para o nosso banco de dados. Primeiro, a gente criou um primeiro nível de segurança já direto no banco. A gente criou um procedure. Ele não evita totalmente um inject SQL, mas ele já ajuda bastante algumas metodologias de inject SQL, já impede algumas metodologias. Então, a gente criou aqui um procedure para poder fazer a consulta ao banco. Foi a primeira camada. A segunda camada que a gente utilizou foi o PDO. O PDO, a gente primeiro prepara o comando, deixa o comando lá no gargalo, né, a ponto de ser executado, e só executa o comando quando ele recebe depois aquela rede de dados. O que o usuário ia tentar fazer? Ia tentar colocar, por exemplo, num formulário, depois que ele digita a senha, ele pode colocar, por exemplo, ponto e vírgula, depois da senha, e colocar assim, desculpa, ponto e vírgula não. Ele pode colocar, depois que ele colocou a senha, colocar um OR, 1 é igual a 1. O que aconteceria no banco? Fala assim, a senha é 1, 2, 3? Não, 1 é igual a 1 é. Então, aí ele já conseguiria logar dessa forma. Então, aqui a gente já está impedindo que o usuário consiga dar inject pelo meu formulário no banco de dados. Tá? E o terceiro nível de proteção é que eu só consulto o usuário pelo e-mail do usuário. E quando eu consulto o usuário pelo e-mail, eu jamais mando o e-mail e a senha para o banco. Eu sempre consulto pelo e-mail e se o e-mail retornou verdade, eu verifico se a senha que retornou do banco é igual a que ele está tentando falar que é desse usuário. Então, a gente faz o login dentro da classe e não no banco diretamente. Então, a gente criou 3 níveis de proteção aqui para esse usuário. Agora, o nosso próximo passo aqui é criar aqui o formulário para poder realizar esse login aqui. Vou fazer um formulário bem simplesinho aqui, pessoal. Um formulário bem simplesinho aqui. Alguém me solicitou o controle remoto aí. Vou criar um form. Eu vou usar o método post para esse form. Esse form, eu vou colocar... O que esse form vai ter? Eu vou colocar um input type text. Melhor, em vez de ser texto, eu vou colocar o e-mail aqui, falar aqui um input type e-mail. O ID eu não preciso, que não estou trabalhando com JavaScript. txt e-mail. Vou falar aqui que é e-mail. Vou dar um BR aqui. BR. Vou fazer a mesma coisa aqui, de novo. Só que agora aqui eu vou colocar uma senha. Eu não vou colocar senha em password aqui, que seria o correto. Tá? Correto? Que daí ele criptografa sempre, que daí eu não consigo mostrar para vocês o que eu estou digitando aqui. Então eu vou colocar ele em texto mesmo, tá bom? Depois a gente muda. Text, txt,
senha. E aqui, vou falar aqui, senha. E aqui vou colocar um outro botão aqui, um input. Opa, input type submit. E o value dele é logar. Logar. Aí, como que vai ficar então? Agora a nossa interface, ó, vai ficar da seguinte forma: e-mail, senha e um botãozinho de logar. Beleza. O que eu vou fazer agora? Quando eu clicar no botão de logar, eu vou capturar os dados informados e eu vou fazer uma verificação. Pessoal, a verificação não precisa ficar embaixo do formulário, é até bom que não fique. Essa área de PHP aqui, eu vou criar lá em cima, lá no começo do meu arquivo index. Tá? Alguém me solicitou controle remoto aí de novo. Ô, mano, vocês me judiem, hein? Tá. Aqui, ó, eu vou vir aqui no meu index e vou fazer o seguinte, ó. Já fiz um require no usuário para a gente fazer um teste aquela hora, então não preciso fazer require novamente. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso capturar os dados enviados via post. Então, deixa aqui por enquanto. O que eu mandei via post? Um TXT e-mail e um TXT senha. Eu vou capturar ele. Então, vou colocar assim, ó. Vou criar aqui uma variável e-mail. Para e-mail, atribua. Atribua o que para e-mail? Atribua o meu, através do método post, capture o que foi enviado de e-mail. Então, ele vai capturar isso aqui e vai atribuir para o meu e-mail. E a mesma coisa ele vai fazer com a minha senha. Eu vou, através do método post. Por que eu estou capturando através do método post? Pois eu enviei via post, não foi? Então, eu estou capturando ele através do método post. Então, aqui eu capturei agora o e-mail e a senha. Só está faltando uma questão aqui. Eu tenho que verificar, antes de sair capturando as coisas a esmo aí, eu tenho que verificar se houve um clique no botão. Eu vou dar um name para esse componente aqui no input, eu vou dar um name para ele, vou colocar btn logar. Eu vou verificar se houve um clique nele. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, antes de sair capturando aqui, eu vou fazer assim, ó, se e set existir se for criado o botão btn logar, o que acontece aqui? Isso aqui só vai acontecer se alguém clicar no botão. Porque quando ele clica, ele submete o formulário. E o botão ele tem um name, ó, que é o btn logar. Ele vai submeter esse name com um valor de logar. Tá? Então, como ele vai submeter esse name aqui, se ele for submetido o botão logar, quer dizer que alguém clicou em logar. Então, submeteu. Se submeteu o logar, eu vou capturar esses dados aqui. Eu vou capturar qual é o e-mail e qual é a senha, e-mail e senha. E depois que eu capturar o e-mail e senha, eu vou passar o e-mail e senha para a função que a gente estava testando já, ó, que é a função de usuário logar. Só que, o que está errado aqui? Está errado o seguinte, ó. Eu não vou passar esse e-mail fixo e nem essa senha fixa. Eu vou passar o quê? Eu vou passar aqui, nesse lugar, eu vou passar o e-mail do usuário, e aqui no lugar da senha, eu vou passar a senha do usuário. Então, nesse momento aqui, esse método logar, ele vai me retornar o quê? True ou false, ou seja, se deu certo ou não o login. Não é isso que ele estaria me retornando aqui? E agora, eu vou fazer o seguinte, então. Se ele me retornar, eu vou colocar aqui um if aqui, um if grandão aqui. Se ele me retornar verdade, deixa eu tentar jogar aqui um eixo.
Vou colocar um JavaScript aqui só para verificar se deu certo não, para a gente continuar. Vou colocar um alerta aqui, ó. Vou colocar um OK aqui. Então, ele só vai dar um OK aqui. Quando que ele vai dar um OK aqui? Se deu certo, fazer login. E se não, fazer um else aqui. Se não deu certo, eu vou colocar aqui um não OK, ou seja, não OK. Só para a gente fazer um teste aqui. Então, ó, vamos lá, vamos para o teste então. Vou colocar um e-mail aqui, admin, que é o admin, agora eu não esqueci, @admin.com. E a senha 123456. Logar, OK. Opa, deu certo. Vamos colocar um e-mail errado agora, admin, aqui, admin 123. Não OK. Então, aqui a gente já criou um sistema de login eficiente. Agora, por exemplo, esse aqui, aí é cada um, para cada sistema uma lógica, mas imagine o seguinte, que assim que a pessoa entrasse no meu sistema, ele iria se deparar, então, com uma página de login ou senha, e se ele conseguisse fazer login, eu iria mandar ele para um diretório de usuário logado. Então, eu vou vir aqui, vou criar um diretório aqui, pessoal, um diretório de usuário logado. Então, vou mandar ele para o diretório de usuário logado. Deixa eu vir aqui. Então, se der OK, vá para o diretório de usuário logado. Não sei se eu fiz cagadinha aqui, pessoal. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha se é assim mesmo. Eu acho que é direcionamento de cabeçalho, que eu acho que eu estou me confundindo aqui. Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, ele não foi. Deixa eu dar um... Eu vou fazer o redirecionamento usando HTML. A gente sempre esquece HTML. Vou fazer um tá, esse aqui vai funcionar. Então aqui, ó, vou fazer um redirecionamento usando o HTML. Então, o PHP dá certo também, só que o PHP tem algumas implicações, ele não pode reescrever cabeçalho. Tá? Então aqui, eu vou dar um hash aqui, porque para escrever um HTML tem que ter um hash. E aqui eu vou escrever aqui para onde eu quero mandar esse arquivo. Então, aonde é que eu quero mandar esse arquivo? Então, é o seguinte, ó, fazer um refresh, ele vai redirecionar a página, e a URL que ele vai mandar a página vai ser para o diretório aqui, usuário logado, o diretório usuário logado. Então, aqui vai fazer um uso underline logado. Deixa eu ver se é só isso mesmo. Deixa eu ver se eu configurei ele certo aqui, vai ser isso mesmo. Deixa eu fazer um...
Ó, perfeito, deu certo. Ó. Foi para o diretório usuário logado, tá? Então, ó, o que eu estou fazendo aqui? Estou redirecionando ele para um usuário, para um outro diretório usuário logado. Então, a partir de agora, se eu colocar aqui um e-mail e a senha e dar um logar, se ele estiver correto, ele vai para o diretório usuário logado. Se ele estiver incorreto, ele vai dar uma mensagem usuário e senha inválido, tá? Então, tá dando uma mensagem de usuário correto, o usuário correto vai para um outro diretório, se não, professor, mas aí é fácil burlar o sistema. Se eu vim aqui, ó, escrever usuário logado, eu já consigo ir para o diretório lá de usuário logado. Então, agora que a gente vai entrar na questão aqui do que eu vou fazer para impedir isso aqui. Então, para começar, eu vou criar aqui uma sessão start nessa página aqui. Então, aqui, eu vou criar uma sessão start. Quando eu crio uma sessão start, lembre das nossas aulas anteriores, a gente cria, então, um cookie. A gente vai criar um cookie que vai permitir, então, gravar dados. E eu vou fazer o seguinte, agora que eu tenho a sessão start aqui, a sessão start tem que ser criada antes de qualquer redirecionamento, tá? Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, antes de redirecionar para outra página, eu vou criar uma sessão, uma session, e eu vou dar o nome dessa session de usuário logado. E para essa sessão usuário logado, o que eu vou atribuir para essa sessão usuário logado? Eu vou atribuir um determinado valor. Vou fazer uma atribuição para essa sessão usuário logado. Então, aqui, se você vir aqui no manual do PHP e você quiser saber um pouquinho mais a respeito de sessões, o manual do PHP ele vai explicar para você exatamente como funciona cada uma das sessões. Ó, foi até bom vir aqui que eu já vi que eu estava fazendo errado lá a sessão. Ó. Session, eu uso chave de associação para ela e não um método, né? Ele não é uma função, tá? Então, session, usuário logado. E para esse usuário logado, eu vou atribuir quem? Eu vou atribuir os dados do usuário que acabou de fazer esse login no sistema. Então, só que para eu poder fazer isso, eu vou pegar o usuário inteiro e vou deixar no cookie do usuário logado aqui. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, para o usuário logado, atribua, vou serializar eles. Serialize. Eu vou serializar quem? Se ele conseguiu fazer login no sistema, quer dizer que ele tem os dados aqui dentro. Então, eu posso fazer isso aqui, dar um serialize nele, e eu estaria passando aqui para o outro lado todo o usuário logado. Tá? O usuário inteiro logado. Talvez não seja a forma mais correta de fazer isso, principalmente se tiver alguma imagem, tipo aquelas imagens que você salva ela direto no banco, a serialização ela tem um limite. Então, se você quiser deixar no usuário logado só o e-mail do usuário que logou, também pode. Então, eu vou mostrar dessa forma para vocês, depois a gente muda só pegando só o e-mail dele. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, lá naquele outro diretório que a gente criou, a gente tinha criado um diretório chamado de usuário logado, eu vou criar dentro desse diretório um arquivo, um novo arquivo, que vai ser o arquivo index.php, ou seja, o arquivo index do usuário logado. E nesse arquivo, vou colocar aqui HTML5, só vou mudar aqui para PT. Aqui dentro eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui dentro é colocar uma seção start aqui. Então, eu vou criar um arquivo de PHP aqui. PHP. E aqui dentro eu vou colocar uma seção start para poder capturar, então, se existir uma seção start, certo? Seção start. Eu tenho que criar uma seção start aqui no index para ele poder criar uma seção. E agora, onde vai receber a sessão, eu também preciso
onde ele vai receber essa sessão, eu também preciso de uma sessão start. Porque ele vai passar de uma página para outra usuário logado. E aqui eu vou fazer o seguinte, sessão start, e agora eu vou fazer, vou capturar aqui o usuário que eu acabei de logar, vou capturar ele aqui. Eu vou fazer o seguinte para capturar ele, ó, ok. Eu vou vir aqui e vou dar um vardup no usuário logado. Agora, quando a gente mudar de página, eu vou voltar para o index. E eu vou fazer assim, ó, admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, logar. Ó, tá vendo? Ele trouxe aqui o usuário para mim, deu um vardup nele, ele trouxe o usuário que está logado para mim. Dá para deserializar ele para poder capturar os dados aqui. Tá? Então, dá para a gente deserializar ele. Aqui ele está serializado, a gente serializou ele. Eu vou colocar aqui para criar uma array aqui, usuário. Array não, desculpa, eu vou criar uma variável, array usuário logado, atribua. Serializei ele, vou deserializar ele. E agora vamos verificar como é que ele vai ficar aqui. Ó. Então ele falou o que ele tem aqui? Tem um objeto. Então o que eu tenho? O que eu tenho nesse objeto? Um e-mail, uma senha e um nome, tá? Então aqui agora a gente possui um objeto do tipo usuário que tem exatamente isso aqui, ó. Um e-mail, um nome e uma senha. E agora eu consigo capturar, se eu quiser aqui, eu já tenho o objeto logado e aqui eu posso colocar aqui uma mensagem aqui, criar uma área de PHP aqui. PHP. E fazer o seguinte aqui, ó. Colocar um H1, vou escrever um H1 aqui. Ou melhor, vou fazer só assim, ó. Vou criar um H1, colocar seja bem-vindo e o nome da pessoa. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um PHP simplificado aqui. E aqui eu vou buscar aqui, ó. O que eu vou buscar aqui? Eu vou chamar usuário logado. Tá, usuário logado. E de usuário logado eu vou buscar o get nome. Usuário logado. Teoricamente, se eu não fiz nada errado, deu erro aqui. Ah, tá. O que aconteceu aqui? Que aqui, em momento nenhum, eu fiz um require no usuário. Então, ele está dando erro. Assim, ó, ele não conseguiu chamar o usuário para você poder fazer um get. Então, só faltou a gente fazer um require aqui, como a gente vai usar também a classe usuário aqui, fazer um require no usuário, classe barra usuário. Eu sempre uso esse ponto barra para começar a digitar, mas é bom tirar ele que depois ele dá erro, porque ele fixa o ponto de inclusão, e aí se você tiver que incluir esse arquivo dentro de outro, ele vai dar erro. Tá? Então aqui... no require once, está dando erro no require once aqui. Tá. Ah, tá. Volta. Tem que voltar um nível atrás. Perfeito, ó. Seja bem-vindo, admin. Aqui tinha que voltar um nível atrás, ó. Aqui eu estava dentro de usuário logado, eu tinha que sair de dentro do usuário logado, ir para a classe e vir em usuário. Então, por isso que eu tive que voltar um nível atrás para poder sair de dentro da classe e fazer isso aqui. E agora, vou apagar o vardup aqui. A gente já não precisa mais dele. E agora, olha o que aconteceu aqui. Ó, seja bem-vindo, admin. Por quê? Porque ele conseguiu logar. Ah, mas e se eu, por acaso, eu não consegui logar, eu conseguiria entrar na área da mesma forma na área de usuário logado. Ó. A única coisa que daria um monte de erro, né? Porque não existe um usuário logado.
ele vai estar dando um monte de erro lá, só que ainda entraria na área de usuário logado. Se eu tivesse suprimido esses erros, não apareceria nada e eu estaria dentro da área de usuário logado. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer um if aqui, uma verificação. Pessoal, hoje não vai dar tempo de eu terminar de mostrar para vocês a forma sem serializar, tá? Até que seria até mais simples até. Aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Então, em vez de a gente mandar um serialize do outro lado lá, a gente já manda só, vamos colocar só o e-mail no usuário logado. Vai ficar assim, ó, ponto get. Só que daí, deixa quieto, vai. Aí eu vou ter que fazer uma array para mandar e eu tô com pouco tempo aqui, não vai dar certo. Então eu já vou mandar tudo de uma vez só, senão eu teria que criar uma array para ainda iria dar um pouquinho mais de tempo aí para fazer. Então agora eu já mandei o usuário logado do outro lado e eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Sempre que fazer o seguinte, usuário logado, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um método, por exemplo, o que acontece quando não tem um usuário logado? Tinha dado um erro aqui pra gente, ó. Ó, ele falou que não encontrou usuário logado, tá? Ou seja, não encontrou, não existe. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Já que não existe, a gente faz o seguinte. Se, ok? Se existir um usuário logado, a gente deserializa ele. Se existir, a gente deserializa ele. Se não existir, se não existir, a gente faz o seguinte, ó. Vou colocar aqui um hash. Vou colocar aqui um não encontrado, tá? Vamos dar uma olhada aqui, lá naquela outra página lá. Ó, não encontrado. Tá vendo? Tá dando o quê? Não encontrado, porque não existe um usuário logado. Estou na aba anônima aqui. E o que eu vou fazer se não existe um usuário logado, então? A pessoa tentou entrar na página de usuário logado sem ter um usuário logado. Eu vou expulsar ele daqui, vou literalmente expulsar ele. Então, se existir, ele deserializa o usuário. Agora, se não existir um usuário logado, ele vai expulsar essa pessoa que está tentando entrar no perfil de usuário logado. Como que a gente pode expulsar essa pessoa aqui? Dá pra gente, deixa eu fazer deixa eu rapidinho aqui, pessoal. Eu ia fazer com HTML, mas eu vou ver se consigo fazer com PHP aqui. Fazer um redirecionamento de cabeçalho aqui. No PHP, deixa eu ver por que deu errado aquela hora. Header, eu fiz de forma errada. Vou fazer assim, ó. Eu vou tentar usar aqui o próprio redirecionamento de cabeçalho do PHP para expulsar ele daqui. Então, ó, PHP, para onde você vai? Se você chegar até aqui, você vai ser redirecionado para o 2.bar. Ou seja, vai voltar para o nível anterior. Vamos dar uma olhada aqui se deu certo. Então, se não houver usuário logado, vai voltar para o nível anterior. Vamos dar uma olhada aqui. Agora eu já não consigo mais entrar em usuário logado. Ó. Tentei entrar em usuário logado, não estou logado, ele me expulsa de lá. Estou logado. Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, seja bem-vindo, admin. Só que, se eu não tiver logado, agora o que vai me acontecer? Não estando logado, opa, deixa eu fechar isso aqui. Não estando logado, ele me expulsa de lá. Estando logado, ele me deixa permanecer no usuário logado. Então, agora a gente já criou uma forma de expulsar um usuário indevido do sistema. Então, ele entrou aqui, não está logado, volta para a página de login. É obrigado
fazer login lá para depois vir para essa área aqui. Pessoal, e aqui, o que eu falei para vocês, vai dar tempo de fazer sim. Eu vou falar o seguinte, o usuário logado, eu vou serializar ele. Então, fazer assim, ó. Não vou serializar ele melhor. Usuário. Para usuário logado, uma variável usuário logado, atribua. Eu vou fazer o seguinte, ó. Para a variável usuário logado, eu vou falar que ela é uma array. Não, se eu fizer dessa forma, eu vou ter que serializar do mesmo jeito. Não, se eu fizer dessa forma, eu vou ter que serializar do mesmo jeito. Esse seria uma array. O que daria para a gente fazer, no caso, seria criar um usuário e-mail, tá? E criar aqui uma seção aqui e colocar usuário nome. Usuário e-mail e usuário nome. E aqui, quando a gente mandasse, a gente manda o usuário get e-mail. Então eu pego o e-mail do usuário e aqui eu mando usuário.get nome do usuário. Então, poderia fazer dessa forma aqui, só que daí eu não estaria mandando um único objeto, estaria separando eles já na seção e-mail, mando o e-mail, na seção nome, mando o nome. E aí, aqui, no outro lado aqui, a gente verificaria, por exemplo, se há um e-mail. Então, aqui, se há um e-mail logado, eu desserializo tanto o e-mail, aqui agora a gente já não precisa mais desserializar, tá? Usuário logado, aí a gente pode fazer um pouquinho diferente aqui, ó. A gente pode falar assim, ó, que o usuário logado, ele teria um e-mail que valeria o e-mail aqui. Aí vocês façam da forma, nessa questão aqui, a gente faz da forma que preferir, tá? Não estou conseguindo identificar onde que é isso aqui. Uma chave de associação aqui, um e-mail. E aqui a gente colocaria aqui nome. E aqui a gente pegaria então o nome do usuário. E agora aqui a gente faria o seguinte, ó, usuário logado. Aqui eu pego o nome, tá? Daria certo também, da mesma forma, usuário logado. Vamos pegar aqui admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Admin. Se agora a gente quisesse tentar logar, deixa eu entrar como anônimo aqui. Como anônimo. Vou pegar aqui o usuário logado, colocar aqui. Ele vai me expulsar. Se eu colocar aqui uma senha inválida, ele não vai deixar entrar. Usuário inválido, expulsou. Aqui o usuário válido, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entrou, admin. Seja bem-vindo, admin. Então, tá aqui. Na aula que vem eu ensino vocês como a destruir uma sessão, sair do login, porque vocês podem observar ó, que aqui, por mais que eu feche, estou na aba normal, não estou no anônimo, hein? Por mais que eu feche o navegador e abra o navegador novamente,
Opa, eu pensei que ele ia continuar logado. Aí não. Quando eu fechei o navegador e abri de novo, ele me expulsou. Viu, pessoal? Eu pensei Por que ele ia manter favor. logado, mas não manteve. Tá. Por favor, não esqueçam de responder a chamada. Todos já Isso. estão respondendo. Todos já responderam, né?